Bom dia, Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Ari Iac e é um prazer estar com você aqui esta manhã. Eu quero convidar você para, nos próximos minutos, não sair do canal. Deus tem uma bênção para você através de tudo que vai acontecer nesse programa. Fique conosco. Uma mensagem, uma entrevista, Deus vai abençoar a sua vida. Eu gostaria de convidar você para meditarmos em um texto da Bíblia Sagrada que se encontra lá no Antigo Testamento, no livro de Jonas, no capítulo de número 1. O texto bíblico nos conta a história de um profeta que foi chamado por Deus para desempenhar um determinado projeto, mas ele desviou-se desse caminho de Deus, desta palavra de Deus para a sua vida, e por causa disso, uma série de circunstâncias difíceis começaram a acontecer na sua vida, e o pior, na vida de outras pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com o contexto daquele momento. A história é uma história inusitada e a gente fica pensando e raciocinando e a gente deixa a mente fluir, porque são acontecimentos realmente inusitados que ocorrem na vida desse profeta. Acontecimentos estes que com certeza também acontecem nas nossas vidas, quando nós nos desviamos daquilo que Deus tem para nós. Veja o que o texto diz no capítulo 1 de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E o versículo 4 é interessante. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. Como é interessante a vida deste profeta. Este homem tinha um relacionamento com Deus, e em um determinado momento em que Deus fala com ele, ele resolve no seu coração não ouvir a voz de Deus. E ele se desvia, ele vai para uma direção contrária àquela que Deus lhe havia designado. Muitas e muitas vezes nós também nos portamos assim em relação ao Deus que criou os céus e a terra. A Bíblia Sagrada nos diz, nos orienta, que nós, seres humanos, se quisermos sermos abençoados por Deus, se quisermos sermos salvos dos nossos pecados, nós temos que recorrermos a Jesus. Jesus é o caminho traçado por Deus para mim e para você e para toda a humanidade que quiser salvar-se. Quando eu rejeito Jesus, quando eu busco uma outra alternativa, eu estou fazendo como fez este profeta aqui. Eu estou buscando uma outra orientação, eu estou buscando um caminho diferente daquele que Deus me orientou. Se eu não caminho na direção de Jesus, então eu estou contrário ao que Deus planejou para a minha vida. E aí, meu amigo, uma série de circunstâncias começam a acontecer na minha vida, assim como começou a acontecer na vida deste homem aqui, o profeta Jonas. Qual foi a primeira coisa que aconteceu? O texto diz assim: veio uma grande tempestade. Mas essa tempestade, ela foi promovida pelo próprio Deus. Aqui no versículo 4, a Bíblia diz: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Muitas vezes nós ficamos guerreando, às vezes pensando que espíritos malignos, circunstâncias contrárias estão se levantando contra nós, porque somos alvos dessas circunstâncias mesmo. Afinal de contas, problemas e tempestades, todos aqui debaixo desse céu estão sujeitos. Mas aqui no texto, essa tempestade, ela foi promovida por Deus. Deus havia dado uma orientação a esse homem, e esse homem preferiu desobedecer. Será que essas coisas que estão acontecendo na sua vida não são consequências de uma vida de desobediência, de uma opção em desobedecer a Deus, como aconteceu aqui no caso do profeta Jonas? Agora, outra coisa interessante é que as consequências dessa atitude, dessa sua desobediência, não envolveu apenas a sua vida. O texto aqui no versículo de número 5
A Bíblia Sagrada diz que os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga. Ora, uma grande tempestade se levantou, circunstâncias adversas, contrárias, se colocaram no caminho daquela embarcação. Jonas era o responsável direto por aquela situação, mas as consequências não vieram só sobre a sua vida. As consequências alcançaram outras pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com aquelas circunstâncias. Os marinheiros estavam sofrendo pela desobediência de Jonas. Sabe, nós às vezes ficamos pensando que quando nós tomamos as nossas decisões, pecamos contra Deus, nós somos os únicos que vamos colher os frutos. E isso não é verdade. Eu queria falar para você, marido. Eu queria falar para você, esposa. Eu queria falar para você, filho, que está em desobediência. Não importa qual seja o caminho que você vai escolher, se este caminho for um caminho contrário, desobediente àquilo que Deus tem colocado na sua vida, você vai sofrer, mas a sua esposa vai sofrer, o seu marido vai sofrer, os seus pais irão sofrer. Veja como muitas famílias estão sofrendo por causa de um passo mal dado, de um chefe de família. Veja como o marido, filhos, veja como pais sofrem hoje por causa de um passo, de uma decisão errada de um filho. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Mas o problema não foi só esse, as consequências continuam. A Bíblia Sagrada diz que ele começou a sofrer o primeiro problema, depois alcançou os marinheiros e depois houve perdas. O texto aqui no versículo 5 diz que por causa da tempestade, que era muito grande, eles temiam que o navio ia afundar, começaram a jogar suas cargas, coisas preciosas, mercadorias, coisas que eles estavam levando de um lugar para o outro, tiveram que lançar ao mar. Será que, por causa dessa sua desobediência, dessa sua decisão errada, será que a sua família também não está perdendo coisas? Você não está perdendo valores importantíssimos para que a sua vida, para que a sua família seja abençoada? Por causa da desobediência, consequências terríveis começam a acontecer com este homem. A sua desobediência provocou perdas irreparáveis. Em nome de Jesus, antes que seja tarde demais, pare essa sua escalada de desobediência. Pare antes que seja tarde demais. Você está colocando em risco o seu casamento. Você está colocando em risco a sua família. Eu vou lhe dizer uma coisa. Depois da nossa salvação em Jesus Cristo, não existe nada mais precioso do que a nossa família. Veja o que você está fazendo, a forma como você está agindo, em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada diz também, aqui nesse texto, que por causa da sua desobediência, algo tremendo começou a acontecer lá no seu coração. O quê? Jonas perdeu a noção do perigo. Ele estava em risco de vida. Se aquele navio fosse a pique, morreria ele e todos que ali estavam, pois a tempestade era tremenda. Mas o que esse homem fez? Em vez de ele fazer como os outros, procurar, buscar, solucionar o problema, jogar cargas para fora, buscar a Deus, como foi sugerido aqui no texto, busquem aos seus deuses para que, quem sabe, eles possam nos livrar. A Bíblia diz que Jonas desceu para o porão e foi dormir. Ou seja, ele não estava nem aí para o que estava acontecendo. Ele perdeu a noção do perigo físico e perigo espiritual. Quando nós estamos longe de Deus, quando nós estamos vivendo por caminhos de desobediência, nós perdemos a noção do perigo, nós somos inconsequentes naquilo que fazemos. Você sabia que você está vivo hoje, mas amanhã pode não estar? Você sabia que essa sua escalada de desobediência e de pecado está expondo a sua vida? Você pode não estar vivo amanhã para responder por si, mas o pior não é perder a circunstância da vida. O pior é ter um encontro com Deus sem ter sido perdoado pelo Senhor Jesus Cristo. O pior de tudo é perder a noção do perigo que nós corremos quando nós vivemos uma vida longe de Deus e vamos para a eternidade sem a salvação em Cristo Jesus. Antes de terminar essas minhas palavras, eu quero que você olhe para mim e pense comigo. É tempo de parar. Retroceda. Pare agora mesmo de caminhar nesta direção.
de desobediência em relação aos princípios, aos preceitos de Deus. Volte-se para a palavra, volte-se para Jesus. Ele vai restituir a sua vida, vai abençoar o seu coração, vai reconstruir o seu lar. Você será um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, a partir do momento em que você der ouvido o que diz a Bíblia Sagrada. Eu quero orar por você nesta manhã. Eu quero pedir a graça de Deus, perdoadora sobre a sua vida. Eu quero orar sobre a sua família. Eu quero pedir que a bênção de Deus venha sobre a sua casa. Feche os seus olhos e, numa atitude de fé, fale comigo, com Deus agora, junto comigo, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, nós estamos na Tua presença e nós rogamos por todos aqueles que podem nos ouvir esta manhã. Pedimos, Senhor, que a bênção do perdão, mediante ao arrependimento, possa vir, ó Deus, na direção dessas pessoas e elas possam ser perdoadas, lavadas e remidas pelo Teu sangue que foi vertido na cruz. Que esta manhã possa haver festa no céu, ó Pai amado, pela reconciliação de pecadores. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Exatamente agora está passando o nosso telefone aqui no rodapé da sua tela. Ligue para nós, será um prazer orar e falar com você. Que Deus o abençoe e até a próxima semana no nome de Jesus. Amém.